O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o Marco Civil da internet. O ministro André Mendonça foi favorável aos recursos das grandes empresas de tecnologia que pedem isenção de responsabilidade por conteúdos postados pelos usuários. Quem traz os detalhes atualizados ao vivo para a gente é o nosso repórter Pedro Teixeira. Pedro, o ministro chamou essa proposta dele de autorregulação regulada. O que significa isso? Boa noite. Vou tentar explicar. Tudo bem, Leandro? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O ministro André Mendonça abriu uma terceira linha de interpretação neste caso que analisa o artigo 19 do Marco Civil da internet. Entre as propostas e teses apresentadas pelo ministro está, por exemplo, um espaço em que os usuários possam eventualmente denunciar eventuais irregularidades nas redes sociais, algo como já acontece em boa parte das plataformas digitais em que o usuário pode fazer apontamentos específicos sobre o uso de perfis falsos ou sobre eventuais crimes que estão sendo cometidos nas redes sociais. De qualquer forma, o ministro sinalizou para a necessidade de uma legislação sobre o assunto. E ele fez até que um movimento, uma espécie de movimento ali para motivar o Congresso Nacional a discutir esta questão. É bem verdade que o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o STF estava deliberando sobre o assunto justamente pela falta de posicionamento do Congresso Nacional. O assunto chegou a ser discutido em algumas oportunidades, mas não avançou nem na Câmara, nem no Senado. A avaliação do ministro André Mendonça é que o artigo 19 é constitucional, ou seja, as Big Techs não precisam necessariamente se responsabilizar por conteúdos publicados por usuários das suas plataformas. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, eles acabaram divergindo em outros posicionamentos da posição adotada pelo ministro André Mendonça. A gente vai, inclusive, acompanhar o que disse o ministro durante a sessão de hoje. A tarefa de regular as redes sociais, ou ainda o espaço público atual, deve ser feita pelos agentes que detêm a outorga direta pelo povo para limitar suas ações. Ninguém melhor do que os dirigentes investidos de legitimidade democrática direta para estabelecer as regras de utilização do ágora do nosso tempo, dispondo sobre os limites de uso do único instrumento verdadeiramente essencial a qualquer regime democrático, a garantia em favor de todos de se expressar livremente, pouco importando se o fazem online ou offline. Vamos analisar agora esse assunto. Juliana, como o Congresso responde a esse julgamento, hein? Leandro, ainda a passos lentos, né? Eles estão observando o que vai acontecer ali exatamente no Supremo Tribunal Federal, mas o que eles estão entendendo nesse momento, né? Eles, quem eu digo, aquele grupo, principalmente do Congresso Nacional, que está de olho nisso para tratar da regulamentação, eventualmente, dentro do Congresso. Eles afirmam que ainda está muito divergente, as ideias ainda estão muito divergentes dos ministros. E eles acham que está difícil encontrar um caminho de consenso para esse assunto. Agora, André Mendonça, por exemplo, mostrou um outro caminho, que seria não derrubar esse artigo específico do Marco Civil, mas tratar ali de alguns casos específicos com um olhar diferenciado, como, por exemplo, os conteúdos que dizem respeito à opinião política dos usuários. Acabou sendo, inclusive, um recado ao ministro Alexandre de Moraes. Ele também tratou no voto dele de uma questão que é muito atual, que é derrubada de perfis de usuários, né? Que é justamente a determinação do ministro Alexandre de Moraes para algumas figuras da direita, que inclusive estão fora do Brasil, tem blogueiro aí no meio, tem político também, Carla Zambelli também teve as redes sociais suspensas nessa semana. Então, tem uma série de recados no voto de André Mendonça em relação não só a esse debate da regulamentação, mas também a algumas questões que vêm de decisões da Suprema Corte
mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, qual é a visão do Congresso? Olha, está muito difícil eles encontrarem ali um caminho, porque as opiniões são muito divergentes. O que a gente acha que vai acontecer? Talvez mais um pedido de vista e esse debate se estenda por mais tempo do que a gente esperava nesse momento. Pedro, a batata quente na fala do ministro André Mendonça, a batata quente ele jogou agora para o Congresso Nacional, né? Agora, vale destacar, eu lembrei enquanto a Ju estava falando agora, de uma fala do presidente da Câmara, o ex-presidente, o Arthur Lira, que ele disse, eu acho que foi o Arthur Lira, eu peço desculpa se eu estou errando o nome, que ele falou o seguinte, que se o Congresso não analisou um assunto, é porque é de interesse do Congresso manter do jeito que está. Mais ou menos assim. Tanto é que o Arthur Lira... Fala pelos parlamentares. Não, porque vamos lembrar o que aconteceu. O PL das fake news estava pronto para ser votado, tinha passado por todas as comissões, inclusive pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Mas houve ali um enfrentamento tão forte da oposição naquele momento que o Arthur Lira optou por criar um grupo de trabalho, uma comissão. E no Congresso, a Ju conhece bem, né? Quando se cria uma comissão é porque você quer que o projeto não ande. Então ele repousou ali na gaveta e por lá ficou. Agora, o Palácio do Planalto demonstrou interesse em jogar peso político nisso, mas vai esperar uma sinalização de quem? Do Supremo Tribunal Federal, porque não quer entrar em bola dividida com o STF. E esse voto do André Mendonça não é uma surpresa, primeiro, né? Porque é um voto alinhado com o que defendem os bolsonaristas, que é nenhum tipo de restrição às big techs. Mas eu vejo que eles podem chegar no meio termo ali. O artigo 19 prevê que você só pode acionar, processar uma plataforma depois que houver uma decisão judicial prévia e a partir dessa decisão, se não for cumprida pela plataforma, então você pode ir lá e processar a empresa. Derrubando o artigo 19, você deixa as empresas expostas. Isso pode levar a uma autocensura. Ou seja, a partir de qualquer notificação judicial, a empresa vai lá e já tira o conteúdo, o que também é muito arriscado. Então, de repente, eles podem manter as plataformas de serviço, como Reclame Aqui, Airbnb, entre outras, com o artigo 19 em vigor do jeito que está, mas flexibilizar para as redes sociais em geral, como o Instagram, Facebook.